Esse vídeo está sendo patrocinado pela Alessandra, que está tendo muita dificuldade de conseguir sair no horário do trabalho dela. E, em primeiro lugar, eu quero pedir desculpa pelo último vídeo que eu fiz, essa coisa da Rússia, porque estava muito tenso. Eu queria falar muita coisa em muito pouco tempo e eu errei em um monte de palavras, troquei uma palavra por outra e ficou um vídeo bastante zoado. Poderia até continuar falando sobre isso daqui, mas eu acho que Xadrez Verbal é o melhor canal onde vocês podem descobrir todas essas nuances aí dessa treta toda. Eu não vou falar por cima dos caras, mas tá rolando uma coisa muito interessante que essa menina que foi presa na Tailândia com 15 quilos de cocaína e que corre um risco, embora mínimo, mais de ser executada com pena de morte, porque lá tráfico internacional de drogas pesadas em grande quantidade é passível de pena de morte. Eu não vou ler matéria para vocês, porque eu acho que isso daqui é exclusivo para assinantes. Eu acho meio mancada. Mas basicamente, a probabilidade dela ser executada é muito pequena. Mas aí você fala, porra, que absurdo, né? Mas será que a droga era dela mesmo? Será que ela foi enganada, como ela está dizendo? A verdade a gente nunca vai saber. Eu acho que, apesar de todo esse julgamento, a gente nunca terá total certeza de se a droga não era dela, se ela sabia, se ela não sabia, se foi uma armação pra cima dela. Mas quando eu vi esse caso, isso me lembrou desse filme, e olha como eu sou velho. Esse filme é de 99, numa época em que eu era cinéfilo, em que eu assistia tudo que saía de novo, mesmo que fosse ruim. E eu lembro desse filme que na época eu achei muito interessante, porque nós temos a justiça, que é uma coisa, e nós temos as leis, que são outra coisa. E as leis nem sempre elas são justas, mas como elas são dadas por um país soberano, elas têm que ser obedecidas. A gente não admite pena de morte, a gente não admite aborto, mas tem países que admitem pena de morte. Tem países em que aborto é legalizado. É legalizado. Prática comum é no mundo inteiro, tá, gente? Aborto é uma prática comum no mundo inteiro. Que ele não é legalizado em muitos países. Inclusive, a gente tem a continuação do vídeo do Monark lá, do Flow, em que tem vários subtópicos e eu quero discutir cada um deles individualmente com vocês. É que eu quero fazer tanta coisa nesse canal que eu acabo não fazendo nada. Inclusive, hoje eu vou fazer o terceiro vídeo de capacitação. E aí assistam, porque os 2 primeiros foram horríveis, mas o terceiro vai ser bom. Porque vai começar a ter fins práticos, assim, né? A gente vai sair do campo teórico e vamos para o prático. Esse filme ele conta uma história muito legal de 2 meninas que se formam e aí elas têm elas pensam numa viagem para celebrar a amizade delas que elas poderiam fazer, e aí elas fazem uma viagem para o exterior e decidem ir para um lugar lindo, que eu não sei que lugar é esse. Muito provavelmente já é a Tailândia, mas elas estão no interior. E nesse rolê, que a princípio parece uma ideia super legal, depois elas rapidamente ficam entediadas. O lugar tem aquela coisa de mística, é bonito e tudo mais, mas com o dinheiro que elas têm, com o orçamento que elas têm no lugar onde elas estão, rapidamente se esgota. Se esgotam as opções ali de entretenimento e elas têm que aguentar ficar no hotel, e aí a coisa vira meio que uma mesmice de piscina durante o dia, festinha à noite, e aqui na festa é todo mundo tailandês, né? Não estou dizendo que tailandeses sejam feios, eu estou falando que falam o idioma local, que tem dificuldade de comunicação e você não tinha ali muitas opções, e de repente chega um cara todo boa pinta, todo interessante, todo ostentador, e aí as 2 meninas estão nesse hotel e elas veem esse cara, e esse cara as convida para a festa, e nossa, que bacana, que legal, e como vocês são divertidos. Ele inicialmente começa a dar em cima das 2. Eu vou ver se eu deixo esse trailer aqui linkado. Se eu não deixar, procurem. E ele começa a fazer um jogo com as 2 e logo ele as convida para ir para Bangkok com ele. Né? As meninas, elas não têm tanta grana assim, mas aí chega um cara, boa pinta, né? Cheio da grana, ostentando, falando que vai bancar tudo. Então vamos. Aí de repente o cara não pode ir, ele fala que vai encontrar com elas lá.
elas já estão com passagem e tudo mais, e o cara fala, leva essa mala pra mim. E eis que quando elas chegam no aeroporto, elas são presas e elas são levadas. Foi nesse filme em que eu aprendi que na Tailândia eles tinham pena de morte para traficantes. E isso me surpreendeu bastante, né? Mesmo 20 anos atrás, isso era uma coisa extrema. E eu falava, cara, como que pode? E eu fui estudar a respeito de estrangeiros que já tinham sido condenados à pena de morte lá, e não foram poucas pessoas. Então a gente já tem brasileiros que foram executados por pena de morte por tráfico na Indonésia, se não me engano. Na Tailândia, eu não sei. Mas esse filme, ele conta bastante a história, e na época eu busquei pessoas que pudessem me falar sobre o assunto, e essas histórias elas foram confirmadas. Inclusive, gente, quando a grande maioria de vocês não era nem nascido, existiu um aplicativo sensacional que era o Odigo. Esse Odigo, ele era interessante porque ele era como se fosse um MSN Messenger. Eu tô falando porque eles conviveram mais ou menos na mesma época. É como se fosse um ICQ, só quem é velho vai lembrar o que o ICQ é. Mas ele tinha um monte de filtros. Então você falava, olha, eu quero conhecer pessoas em tal país que tenham tal idade, que sejam de tal gênero, que falem tais idiomas. E na época, nessas minhas, né, como no Japão nessa época eu era muito sozinho, nessa brisa de querer aproveitar o inglês porque eu não falava japonês bem na época, eu comecei a fazer muita amizade com asiáticos que falavam inglês, e eu conversei com algumas pessoas da Tailândia. Inclusive uma menina com quem eu conversei justamente sobre esse filme. Eu falei, olha, eu assisti esse filme que ela não sabia nem da existência dele. E aí ela não pôde assistir esse filme porque não estava disponível para ela, mas eu contei a história do filme inteiro para ela no Odigo, escrevendo no chat, porque você não tinha opção de voz, você não tinha opção, você não tinha essa mamata, a videoconferência ela não funcionava como funciona hoje, e o Discord não existia e não tinha conversa por áudio. Eu digitei toda a história do filme para ela e depois eu perguntei, é verdade? O que você tem a me dizer disso? E aí ela validou algumas coisas e ela falou, não, as cadeias aqui elas são assim mesmo e elas dão esse tipo de tratamento para as pessoas e sim, os estrangeiros eles se ferram. Porque o que aconteceu dentro dessa cadeia aqui e que acontece nas cadeias inclusive do Brasil é que as pessoas na penitenciária elas vivem uma vida muito difícil. Eu não vou encontrar nada aqui. As meninas na penitenciária elas vivem uma vida muito difícil e as meninas bonitas elas correm mais risco ainda porque parece que não é o lugar delas e já que elas estão ali elas merecem sofrer. Então mostra como que uma estrangeira, como que as estrangeiras tiveram que o que elas tiveram que fazer para sobreviver naquela cadeia, qual era o tratamento que elas recebiam das outras presas que estavam lá por outros motivos, e foi interessante, porque eu comecei a conversar com essa menina e ela falou, não, sim, essa lei de fato existe e o tráfico de fato é punido desse jeito, e para ela era uma coisa normal. Por que era normal? Porque ela já estava num país onde as coisas funcionavam daquele jeito. Então cá estamos, querendo, muitos de nós, inclusive legalizar as drogas, cá estamos questionando o aborto, cá estamos, e aí você vai para um outro país e determinadas coisas elas são condenáveis à pena de morte e não interessa se é justo, se não é justo, se é bom para a sociedade, se não é bom para a sociedade. A lei é aquela e acabou. Portanto, vocês quando forem para determinados países, é muito importante que vocês se informem a respeito de costumes e leis locais, porque não respeitar os costumes locais pode levar vocês a muitos problemas sérios de incompatibilidade de cultura, e não respeitar as leis locais podem levar vocês à ruína. Então, voltando ao caso do Monark, o Monark ele não, ele talvez, duvido, eu, Fausto, duvido, na minha cabeça, nada tira da minha cabeça que ele de fato era um personagem, mas uma pessoa como o Monark, ela pode ser de fato desinformada e ela pode de fato acreditar que ela não está cometendo um crime. Ela pode de fato acreditar que ela não está cometendo um crime. Fausto acredita que uma empresa de 80 pessoas como o Podcast Flow não teria nenhum assessor para chegar para ele e falar, toma cuidado porque isso é um crime e pode dar bosta? Duvido. O que as pessoas falavam você está vivendo um personagem que quando fala que a gente deveria ter direito de fazer tudo, inclusive ter um partido nazista, gera um engajamento da porra porque as pessoas gostam de ver treta e é por isso que o Big Brother é tão famoso.
Então ele se perdeu no personagem, ele levou aquilo às últimas consequências e sofreu as punições que sofreu. Vocês podem eventualmente querer dar um rolê no Oriente Médio e visitarem um país e por ignorância da lei, serem pegos. E em lugar nenhum do mundo a ignorância da lei dá a vocês isenção de punição. Em lugar nenhum você vai conseguir cometer um crime, ser preso, julgado, condenado e falar, mas eu não sabia, então não me pune não porque eu não estava sabendo. Volta, deixa eu ir de novo. Não, se você cometer um crime, você vai ter que pagar por ele, e você vai ter que pagar por ele dentro dos rigores da lei local. Então, vocês, meninas principalmente, a internet está cheia de príncipes encantados, a internet está cheia de gente que tem muita grana, a internet está cheia de gente que quer levar vocês para lugares maravilhosos, só que tomem muito cuidado, porque vocês podem eventualmente acabar sendo manipuladas, usadas como aviãozinho. Nesse artigo aqui, eles exploram os posts dela, o histórico dela, e aí fica aquela coisa, mas ela já tinha fumado mas ela já tinha postado isso nas redes sociais. Na verdade, não me importa. Não importa. Eu não vou conseguir saber as minúcias, mas é uma grande pena, caso ela não soubesse da existência da droga, que ela esteja presa, com risco de pena de morte, com risco de prisão perpétua e com grande possibilidade de cumprir 5 anos de cadeia e ter que pagar uma multa, porque aqui ela está no auge da jovialidade, da beleza. Ela está no momento em que mais ela precisa aproveitar a vida dela, aos 21 anos. Se ela for presa por 5 anos, ela vai ficar 5 anos na Tailândia, sem acesso a redes sociais. Ela vai ficar sem acesso ao mundo. Ela vai sair da cadeia com 26 anos e vai ter que começar a correr atrás de carreira. Ela vai ter que começar a correr atrás de colocação no mercado. E sabe-se lá quais os traumas essa menina vai conseguir acumular dentro de uma penitenciária pública tailandesa durante esse tempo que ela vai passar lá. Então, é a Mary Ellen. Mas podia ser um de vocês. Tome cuidado. Não conhecer uma lei não isenta vocês de cumpri-la. Antes de você se deixar levar por aquele influencer que fica falando que tem que fechar o STF, que tem que prender não sei quem, tem que matar, tem que dar porrada, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem que colocar os caminhões na estrada, a gente vai entrar e tirar todo mundo no braço. Vai ver Sérgio Reis, vai ver aquela outra lá. Quando você comete um crime no calor do momento, porque você está sendo induzido por alguém, você tem que saber que, se na eventualidade de você ser preso, porque um monte de gente comete crime o tempo inteiro, assim como um monte de gente dirige acima do limite de velocidade o tempo inteiro. Agora, quando você é pego por um radar ou por um guarda acima do limite de velocidade, não adianta falar assim, mas tem mais gente aí correndo, não sou só eu. Não, isso não serve. Se você estava acima do limite de velocidade, você vai ter que pagar multa. Mas tem gente que trafica também. Não, você foi traficante, você vai ter que pagar por isso. Mas eu não sabia, não interessa se você não sabia, você vai ter que pagar. Mas eu postei um negócio no meu Facebook, mas foi no modo de dizer. Não, estude a lei e veja se a lei tem desconto por modo de dizer quando você fala que vai matar alguém. A lei não tem isso. Então não é porque o cara do canal X, do canal Y, que tem costa quente com o governo e com a Polícia Federal, fala o que quer, que você também pode, e que você também pode sair fazendo coisas que as pessoas também fazem. Conhecimento da lei é fundamental para você escapar de enrascadas como essa. Espero que seja útil. Reflitam aí. Um grande abraço. E desculpa pelo último vídeo, ficou uma bosta, eu tava com pressa, eu tava tenso, tava emocionado, acho que foi isso.